Gente, gravando o curso de florais de Minas e eu me deparei com uma flor que ela traz para nós a essência que nos ajuda a tirar da nossa cabeça ideias fixas, né? Padrões de crenças fixos, na verdade. Que às vezes a gente fica muito aqui, né? Só engessado e com toda essa inflexibilidade mental, a gente não consegue sair do lugar, que aí as pessoas chamam de crença limitante, porque limitam mesmo a gente realizar mais. A gente às vezes não realiza tanto por conta desses padrões de crença. E é interessante porque muitas vezes a pessoa não percebe, é inconsciente. Muitas vezes a pessoa nem imagina, o outro percebe, fala, mas a pessoa não consegue. O que eu consigo falar para vocês dos atendimentos que eu faço é que a pessoa, ela se considera correta no seu ponto de vista e o outro está errado. É isso que a crença limitante faz, é isso que a ideia fixa, o padrão de crença fixo faz. E é interessante outra coisa, né? Que a pessoa tenta, por aquele padrão, fazer mudanças na vida dela, mas não sabe que exige uma mudança interna para que a mudança externa aconteça. Então, quer uma mudança sem fazer essa mudança interior. E o processo não anda, porque a pessoa emperrou porque está certa, né? Não tem esse reconhecimento. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos forçar? Vamos abrir a cabeça para a pessoa conseguir sair daquele padrão fixo? Não tem como. É no tempo de cada um, né? Então, assim, por que a pessoa põe tanto isso, se agarra tanto numa crença? Justamente, gente, imagine que você, para lidar com um mundo inseguro, principalmente gerado lá na infância, foi construído um castelo, né? Um lugar. Vocês já viram aqueles castelos medievais? O muro tem uma grossura gigante para que não ataque, né? Dentro é um mecanismo de defesa que a gente chama. E agora você imagina você tomar consciência de que para você poder fazer essa mudança, você tem que tirar essas barreiras daí. Como é que fica a cabeça? É interessante o processo que a gente faz vários processos. Por exemplo, o processo da hipnoanálise e um processo muito louco que chama barra de Axis, que é baseado na psicologia pragmática. Tem um comando bem bobo, que as pessoas acham que é normal, é nada a ver, mas sim, é algo gigantesco, que é a frase: baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Você está dando um comando para o seu cérebro para você parar de ser quadrado e começar a explodir esse muro, digamos assim, esse muro, e começar a criar algo diferente, qual você nunca imaginou vivenciar, porque justamente esses muros te prendiam lá dentro. Aquilo que foi feito de alguma forma positiva na tua cabeça para te defender de algo é o seu pior inimigo. Então a mente jogando contra você, praticamente assim. E aí, essa proteção, essa camada de proteção que a gente cria para a gente conseguir nos defender de algo ameaçador, que justamente cria essa incapacidade de mudança. E aí eu te falo, quando você criou essa forma de vida, forma de mundo que existe só na tua cabeça, então quando o outro apresenta algo diferente, aí você vai falar: não, imagina,
não posso, isso daí não pode estar certo. Eu não vou sair daqui para experimentar algo novo, eu não sei como é esse novo. E aí a pessoa, por medo ou por, enfim, o que quer que motive ela, não vai sequer ouvir, prestar atenção naquilo que está acontecendo lá fora, além dos castelos, além dos muros do castelo. E aí uma coisa que eu aprendi assim que foi pragmático para mim, algo explodiu tudo, trouxe consciência, foi como lidar com uma crença. Tá, eu acredito assim, assim, tudo bem, eu não quero sair da minha zona ali de proteção, não vou nem chamar de zona de conforto, zona de proteção. O que eu sei e o que eu acredito não está funcionando para mim. Porque se estivesse funcionando, não haveria problema. Porque justamente não é para a gente mexer aonde está funcionando. Onde está funcionando, por mais louco que seja a crença, está funcionando. Não é aí que se mexe. Vai se mexer justamente aonde não está funcionando. E aí, olhar para essa crença e falar assim, cara, aqui não está funcionando. Por exemplo, para vocês entenderem melhor. A vida financeira está indo mal. Então, tem crenças fixas negativas sobre dinheiro. Identificar esses padrões de crença e modificar. Aí você começa a mexer nesses padrões de crença. Primeira coisa que a pessoa já começa a puxar, ela vem para fora, porque quando você começa a andar com a tua vida, aquela crença que não vai deixar você andar, ela pula para fora. Ela vai fazer a primeira coisa que ela vai fazer. Então, as pessoas não enxergam, não percebem, não estão no estado de presença para entender como é que a crença funciona. E elas vão travar justamente pelo medo do sucesso, o medo de dar certo, o medo de acontecer algo legal. Então, por isso que a gente tem as ferramentas assim. O que de tão terrível vai acontecer se você for feliz? O que de tão terrível vai acontecer se você tiver sucesso? E aí a pessoa... É uma pergunta tão controversa, né? Mas mexe lá na cabeça, sabe? Mexe bastante. E nisso, ela vai olhar para a engrenagem da crença e vai falar, ué, não é verdade? Que vai ser de tão ruim? Aí, ou então vai começar a brotar. Aí no processo, durante que a gente vai fazendo as perguntas, aparece a crença. E quando aparece, a pessoa fica surpresa, porque ela fala, eu não acredito que eu disse isso. Eu não acredito que isso saiu da minha boca. Então, conscientemente a pessoa fala, não, eu quero amor, eu quero sucesso, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero... Nananana. Mas, inconscientemente, naqueles processos, aí vem pra fora a verdadeira crença. Sabe uma outra coisa? Deixa eu vir mais pra cá. É no processo de Theta Healing. A pessoa fica surpresa porque a gente faz o digging, né? A gente testa um teste muscular. E aí, a boca tá falando uma coisa, o teste muscular fala outra, oposta. E a pessoa fala, não, nada a ver isso aí, nada a ver isso aí. Mas o teste muscular, ele tá alinhado com o inconsciente. E a boca tá falando do consciente. Consciente é apenas 5% da realidade. O consciente, ele não tá mostrando nossa totalidade. Então tem coisa que tá lá no fundo lá. A nossa verdadeira crença, ela não tá dando bandeira, não tá aparecendo de cara. Nossa verdadeira crença tá lá no profundo do nosso ser. E quando a gente não percebe que é quadrado, tapado, né? A gente não percebe, por mais que o outro fala, por mais que o outro fica mostrando, olha, tem algo errado aí, tem algo errado. Se tem algo errado, onde a fumaça há fogo.
Se algo não está funcionando na minha vida, tem uma crença limitante lá. E a gente não pode descansar enquanto não achar essa bendita dessa crença. É a mesma coisa, você está preso dentro de um... Quem já jogou aquele joguinho de escape? Você está preso dentro de um lugar, você tem que achar a senha para abrir o cadeado e sair daquela prisão. Não, vou sentar aqui, vou ornamentar minha prisão, vou ficar cômodo dentro desse lugar e me acostumar em ficar numa vida medíocre. É o que a maioria das pessoas fazem, ao invés de incansavelmente procurar onde está a saída, onde elas abrem uma porta e podem ser livres para conseguir o que desejarem. Então, quando o outro está falando, não é um nem dois, um tantão de gente mostrando e a pessoa não quer, ela está rígida aqui, não se abriu, ela não consegue dar um passo à frente. Pode ser medo, pode ser, enfim, defesa. Parece que a crença limitante colocou um medo ali na pessoa e jogou a chave fora. Exemplo, vou dar um exemplo. Já atendi uma pessoa com uma crença limitante que vinha lá da história do velho do saco. Falava assim, ó, não atravessa a rua porque o velho do saco vai pegar. Não sobe na árvore, senão o velho do saco vai pegar. Não faça não sei o que, porque o velho do saco vai pegar. O que aconteceu com essa pessoa? Totalmente não fazia nada na vida. Travada na vida, porque o velho do saco, coisa infantil. Mas lá na infância, né, os cadeados que foram feitos pelos pais, principalmente pela mãe, né? É esse. Não faz isso, senão vai dar alguma coisa errada. A religião também fala, né? Muitas coisas. Não vou entrar no mérito da religião, porque pode dar muito problema. Mas a religião também fala. Não faça isso porque Deus não gosta. Não faça isso porque você vai para o inferno. Não faça isso porque não sei o quê. E muitas pessoas não seguem a religião por amor ao divino. Elas seguem porque ela tem medo do castigo que elas vão sofrer. Se não houvesse o castigo, não haveria religioso. Né? Agora, o verdadeiro espiritual, nossa, é aquela busca interna de conhecer algo divino. Isso é realmente o nosso lado espiritual e não o medo do castigo. Bom, e aí, hoje existem muitos estudos, não só quem trabalha na parte do comportamento humano, mas a neurociência estuda. E estuda inclusive esses padrões de comportamento, né? Essas repetições. Tem os neurônios que a gente acaba repetindo comportamentos dos nossos ancestrais. E muitas vezes não precisa nem que eles estejam presentes, que a gente viu eles ali. Exemplo, um comportamento bem bobo, que é quando vai tendo certa idade, a pessoa ela já ativa um gatilho que ela vai adoecer, que ela vai ficar doente, que ela vai murchar e morrer. Esse é um gatilho, tá? É um gatilho. Por quê? Se não fosse um gatilho, por que existem tantas pessoas saudáveis e lúcidas e outras que são doentes? Por que em uns casos é de um jeito e do outro, no outros casos é de outro? Vai olhar o padrão de comportamento familiar de uma família e da outra. Vai olhar o padrão de crença de uma família e da outra. As escolhas de uma família e da outra. E eu falo, não precisa ser totalmente consciente isso, porque ele vem de geração em geração. Até chegar em você, ficou gravado aqui no DNA e você vai repetindo padrões de comportamentos que estão no DNA. E quando esses padrões estão no DNA, você fala, mas eu não queria estar passando por isso, eu não queria pensar assim, eu não queria ser dessa forma. Aí que você tem que entender que nem tudo é sobre a nossa própria experiência e aprendizado. Tem coisas que são herdadas. E aí por isso que a gente tem que olhar na totalidade.
a forma pensamento das nossas avós, tá tudo aqui ainda. Então, muitas vezes a gente quer mudar, quer ser mais moderninho, quer fazer a vida acontecer, mas o que nos puxa é tudo isso. E aí? E aí? Na crença também, os nossos parentes estão se intrometendo? Sim, sim. Padrão cultural, só o fato da gente ter nascido no Brasil, a gente já tem uma forma de crença diferente de um suíço. O suíço vive bem, obrigado, em determinadas questões, como por exemplo no financeiro. O brasileiro vive endividado. Por quê? Qual é a diferença do padrão de crença do suíço e do padrão de crença do brasileiro? Então, isso que deveria estudar. Por que um professor em Harvard, para explicar sobre crise, como viver na crise, é brasileiro? Porque o brasileiro sabe viver endividado e sabe ter alternativas para sair das dívidas, né? Então, é mais por causa disso. Agora, voltando à rigidez cognitiva. Então, imagine só, a rigidez pode ser porque a gente não quer, ou pode ser por causa das barreiras que eu expliquei no início, ou pode ser que isso já é da família, é cultural. Agora, você imagine um indivíduo quebrar essa barreira todinha, cultural, familiar e interna, né, que a pessoa identifica que ela é assim. Ah, eu sou assim. Não, você não é. Você foi formada assim. Então, o processo que a gente propõe, terapêutico, na verdade, ele se chama como se você fosse tirando capas e capas e capas daquilo que você não é e aparecendo quem você realmente é. Para isso, parece que você não pertence mais àquele grupo. Parece que você virou um alienígena, porque você vai ter padrões de comportamento, pensamentos e crenças diferentes, né? Então, no cérebro tem o que a neurociência chama de neuroplasticidade, capacidade do nosso cérebro se reorganizar para novos padrões de comportamento. Então, nós temos essa capacidade? Temos. Ela é fácil? Não. Pode ver um exemplo bem besta. A gente está sempre acostumada a ir por um caminho para o nosso trabalho. Aí, um dia, acontece que estão mexendo na pista. Um transtorno gigantesco na cidade inteira, porque a turma saiu daquele padrão, né, de ir para o trabalho, ir para a escola, entra em pane, porque tem que se reorganizar aqui na cabeça que caminho novo vai tomar. E aí acontece trânsito devagar e pessoas xingando e toda aquela confusão. Por quê? A pessoa estava no piloto automático e algo saiu do piloto, que ela teve que vir para a realidade e falar: se esse caminho aqui não vai me levar para lá, qual é o caminho que vai me levar? Quando está no processo terapêutico, é isso que acontece. Você começa a mexer nos pauzinhos ali, a pessoa entra em curto. Por quê? Ela vai falar: eu tô acostumada a fazer isso a minha vida inteira e agora eu vou ter que mudar, né? Agora eu vou fazer uma escolha diferente. Como que vai ser isso? Então, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica sem chão, a pessoa até se reorganizar. E muitos voltam para trás, falam: besteira, não vou mudar não. Tá mais fácil continuar do jeito que tá. É assim que acontece. Então, existe essa possibilidade da mudança, existe essa dificuldade em fazer a mudança. Tudo isso
essa dificuldade é segurar internamente para que a mudança não ocorra, né? Gerando dores, gerando um monte de sintomas para que uma mudança não aconteça. Então a pessoa ela quer ficar naquele status quo da realidade, quer que mude externamente, mas internamente ela não quer ser mexida. Então o que a gente percebe é que quando a gente vai mudar de verdade, é quando a gente enxerga que aquela mudança ela é melhor, vai trazer muito mais bem-estar, saúde, felicidade, isso e aquilo, do que ela continuar do jeito que ela está. Então, o ser humano é igual aqueles desenhos que põem algo na ponta de uma varinha e o animal vai correndo atrás do petisco, né? É isso. Então a gente tem que falar para o nosso interno, para o nosso corpo, para a nossa mente, que mostrar os benefícios da mudança. Aí facilita muito e mostrar os malefícios de continuar do jeito que tá. Então, o que acontece? Ou a pessoa, mesmo sabendo dos malefícios, às vezes ela precisa experimentar o malefício para ela poder, com a dor, recusar a dor e ir em busca de bem-estar, porque existem vários tipos de cérebro, né? A PNL mostra. A PNL é feita por psicólogos, tá, gente? Então, enfim. Tem vários tipos de formatações. Uma formatação, se você mostrar o benefício, nem vai ligar. Se você mostrar o malefício, ela nem vai ligar, ela precisa sentir. Então, essa formatação precisa chegar no fundo do poço para a mudança acontecer. Já tem outros que são movidos pelo prazer. Então, se você mostrar benefício, ela faz assim, rapidinho. Ela já vai para lá. Então, depende da formatação do cérebro de cada um. Se a pessoa é movida pelo bem-estar, pelo prazer, se ela é movida para fugir da dor, se ela precisa experimentar a dor se ela precisa ser convencida, se não precisa ser convencida, enfim. Aí as pessoas perguntam, quanto tempo demora um processo de mudança de crença? Gente, não dá para medir. Cada pessoa vai precisar passar por uma experiência, e quando a experiência for marcante para ela com certeza vai mudar sim. Então, padrões existem muitos, e existe sim mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa, ela vai nem tentar, nem mudar, nem se esforçar, entendeu? Quando ela vê o obstáculo, quando ela vê aquilo acontecendo na vida dela, ela não se desenvolve, ela parece que para no tempo, aceita a dificuldade do jeito que é e se adapta à dificuldade. Já as outras pessoas que têm um padrão de crença já de crescimento, ela já vai mudar um pouco, ela vai se adaptar com as mudanças, ela vai indo sempre para o crescimento e desenvolvendo novas habilidades, se desenvolvendo. Você nunca mais você conheceu essa pessoa em um ano, você vai conhecer ela no outro ano, ela evoluiu muito, ela foi muito para frente. Pessoa mais otimista, mais grata, uma pessoa mais resiliente nos momentos mais difíceis, ela passa pelo momento, depois ela se recupera. Então, isso a psicologia positiva fala muito, né? Da pessoa realmente ter estratégias nos momentos mais difíceis e passar por eles e sair deles cada vez mais fortalecida, né? E aí, como que se muda? Que é uma estrutura mental, ela cria essa estrutura também comportamental. É como um livro de receita, né? Tá lá. Ingrediente tal, 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 depois vai formar a receita tal. Então, a pessoa ela tem aquele livro de receita da vida dela.
Então, ela tem um padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento que geram doenças, que geram sintomas, que geram um monte de coisa. E a inflexibilidade não permite que essa pessoa possa sair desse padrão disfuncional. Ou seja, não tá dando certo. Mas como foi o padrão que ela estabeleceu, continua ali. Quando essa pessoa decide fazer essa mudança, então aí ela vai experimentar diferentes caminhos. Nesses diferentes caminhos, ela vai acertar logo de cara? Ela vai ser assim, nossa, eu vou mudar desse padrão para esse, já vai ser uma belezinha? Pode ser que não. Ela está se reestruturando. Ela está mudando. E aí ela vai ter que experimentar até ela saber qual é o caminho correto. Mas tem gente que perde a paciência no meio do processo. Não tem a flexibilidade, né, para poder realmente experimentar tudo isso, estabelecer aquilo que vai funcionar e depois promover a mudança. Não tem, tá? Então, vamos ter cuidado, sim, com essa incapacidade de mudança, com essa inflexibilidade, de não escutar, de não ver os sinais. A gente vê tudo errado no outro, tem algo problemático conosco, porque o mundo inteiro não pode estar errado. E só o alecrim dourado certo, né? A gente tem que ver que o que a gente vê no outro tem algo a ser trabalhado em nós. Então, quando a pessoa fala, eu quero ajudar o outro, eu quero fazer muito pelo outro. Peraí, o que você quer mudar em você, que você está fazendo isso no outro, para que você não tenha que lidar com as suas questões. Entendeu? Então, lidar com as suas próprias questões, aquela agonia, aquela coisa que você está enxergando lá fora, ela pertence a você. E quando você percebe que sim, a neurociência garante que dá para mudar, dá para você ser diferente, a dica é essa: procurar o que funciona. Algo não está funcionando? Pragmático, é pragmático. Então, o que vai funcionar? O que eu vou fazer de promover de mudança aqui para que já funcione, para que a vida flua, para que tudo seja... Ah, mas é diferente do que eu aprendi lá no passado. Não tem problema. Não tem problema. Mude mesmo. Veja na vida de alguém, veja algo que você já viu que deu certo e vai para esse caminho. O negócio é não ter medo. Medo você tem que ter de ficar aí do jeito que tá, do mesmo jeito, no mesmo lugar, sem mudança alguma. Quantas pessoas já fazem anos que estão fixadas em um problema e não saem dele? Porque estão vendo que o problema tá no outro, o problema não tá no outro. Enquanto a pessoa estiver olhando para o externo e achando que o problema da vida dela é o outro, ela não... Ó, a pessoa traz o pai, a mãe, a mulher, o marido, os filhos para o processo. Todo mundo traz, ó, meu problema é com fulano e pá, parará. Não tem nada de errado você fazer isso. É bom você tirar todas essas negatividades que ficam aí criando esse caos. Porém, a primeira pessoa que tem que vir para o processo é você mesmo. Entende? Então é aí. E aí, para a gente poder arrematar aqui, é possível causar essas mudanças. Às vezes você não sabe que precisa mudar, mas esteja atento ao processo. Queira primeiro fazer com que sua vida funcione. Tem jeito de funcionar. O que faz você se manter aí são seus padrões rígidos, suas crenças. E se você mudar essas crenças, elas vão
sair do seu caminho, você vai se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, socialmente, tudo vai mudar para melhor. Mas tem que dar o primeiro passo e trazer você para a sessão, você mesmo, né? Tudo o resto vai acontecer uma mudança legal. As pessoas não vão mudar. As pessoas não vão mudar. Não adianta você vir no processo falando assim, eu vim aqui para você mudar fulano. Não vai mudar. Acorda. Não é sobre você mudar o mundo para você viver. É sobre você mudar, você fazer sua vida funcionar. É você fluir com a vida. E o mundo vai continuar igual. Mas a perspectiva que mudou foi a sua. Então, exemplo, uma pessoa triste, ela vai mudar para a perspectiva de felicidade. Só a perspectiva dela ter mudado, a perspectiva é aqui, ó. Eu tô olhando para frente, certo? Então, o que eu posso ver aqui na minha frente? Eu tô vendo uma árvore na minha frente. O que eu esperaria dessa perspectiva que eu tô vendo uma árvore? Natureza, felicidade, harmonia. Se eu mudar de perspectiva, eu aqui desse outro lado, eu posso estar vendo, por exemplo, uma favela. Essa é uma perspectiva, ó. Então eu posso achar que o mundo é ruim, é pobre, é difícil. Se eu olhar para esse outro lado, eu vejo um condomínio. Eu falo, nossa, o mundo é rico, o mundo é maravilhoso. Aí eu vou olhar para a minha vida e vou fazer essa comparação. Pode ser que eu falo, poxa, eles têm a casa e eu não tenho. Nossa, ou eu olho para a perspectiva do mundo, né? Esse óculos da realidade que o mundo é triste. Nossa, quanta sorte eu tenho. Ou eu olho para a natureza e falo, nossa, preciso de nada, só do natural, tá tudo bem. Então, a perspectiva é um negócio terrível. Se eu tiver uma perspectiva ampla, o que é uma perspectiva ampla? Eu vejo todos os pontos de vistas, não só os meus, eu vejo 360 graus. Eu vou ser uma pessoa muito mais saudável, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais fortalecida, porque eu não vou só ficar numa falsa positividade, só olhando a vida como um mar de rosas. E também não vou ter uma perspectiva falsa da vida, que a vida é só um mar de lágrimas. Nem mar de rosas, nem mar de lágrimas. A vida, ela tem tudo isso e muito mais. Por isso o mundo não vai mudar para você viver. Você é quem vai ampliar. E aí tem uma ferramenta de Axis que fala assim, interessante ponto de vista. Interessante que eu estou tendo esse interessante ponto de vista, porque aquele ponto de vista, que aí eu teço uma opinião sobre, pode ser muito limitado. Aquele ponto de vista pode estar baseado numa crença que me mantém preso naquela realidade. A partir do momento em que eu explodo tudo isso, e eu começo a ter liberdade e olhar de todas as formas possíveis, eu saio da questão de estar enrijecido, de estar fixo, e eu vou para algo muito mais amplo. E isso me dá uma capacidade de assertividade, de tomada de decisões muito melhores do que de pontos de vista fixos. Ok, gente? Então, vamos deixar nossa mente mais flexível, nossa mente mais aberta para coisas melhores virem. Aí tem uma outra expressão de Axis, que é uma ferramenta. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível aqui que eu não considerei, porque eu tinha aquele ponto de vista fixo, eu só imaginei que vai ser desse jeito, não me abri para outras possibilidades. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima live.